Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Bioconhecer Mais. Eu sou a professora Kátia Fialho e estou aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas sobre metabolismo de carboidratos. Quando nós falamos sobre o metabolismo de carboidratos, basicamente nós estamos falando da molécula da glicose, esse substrato tão importante para o perfeito funcionamento do nosso corpo. E essa metabolização é de extrema importância para manter o funcionamento metabólico do nosso organismo, controlando e possibilitando o nosso corpo para manter a homeostase fisiológica de glicemia, a homeostase fisiológica de pressão arterial, do controle de temperatura corpórea, do perfeito funcionamento de todos os nossos órgãos e tecidos. Então, para quem não assistiu a nossa aula passada sobre glicólise, acesse o nosso canal e vá lá assistir a aula para compreender. Essa é uma continuidade. Então, quando nós falamos em vias metabólicas, basicamente o processo inicial de metabolização dos carboidratos inicia-se no citoplasma de todas as nossas células, onde as 10 reações da glicólise começam a transformar a molécula de glicose através de 10 reações sucessivas e consecutivas em um produto chamado de piruvato. Durante essas 10 reações são produzidas 2 moléculas de ATP, energia é essa que as nossas células podem utilizar para o metabolismo de qualquer função, né, que demande gasto de energia pelo nosso organismo. São produzidas 2 moléculas de NADH, que vão também contribuir para o saldo final de produção de energia, e 2 moléculas de piruvato, também chamado de ácido pirúvico. A molécula de glicose trata-se de uma exose, e esse início das 10 reações que acontecem no citoplasma das nossas células são de extrema importância, gerando um produto que são as 2 moléculas de piruvato, contendo cada uma delas 3 átomos de carbono. Se a molécula de glicose apresenta 6 átomos de carbono e ao final das 10 reações nós temos 3 átomos de carbono, significa que a quantidade de átomos de carbono não foram perdidas durante as oxidações biológicas. O que acontece lá no citoplasma das nossas células é que as enzimas vão modificando a estrutura química e extraindo a energia aos poucos. Mas as 2 moléculas de piruvato carregam ainda muita energia potencial que precisam continuar sendo oxidada. Só que agora, essas reações metabólicas não vão mais acontecer exclusivamente no citoplasma das células. Para as células que são eucariontes, tá? As oxidações biológicas elas vão continuar acontecendo agora dentro das organelas chamadas de mitocôndrias. Essas mitocôndrias são organelas com funções muito importantes para o nosso corpo. E as reações que acontecem dentro das mitocôndrias são muito específicas. Logo na sua ultraestrutura, essas organelas são formadas por uma membrana externa e uma membrana interna que apresenta um monte de invaginações. Essas invaginações, ou também chamadas de cristas mitocondriais, é o local onde ocorre o processo final de oxidação da molécula de glicose. E aqui dentro, nesse espaço onde nós chamamos de matriz mitocondrial, ocorrem as reações do famoso ciclo de Krebs, ou também chamado de ciclo do ácido tricarboxílico. Muito bem. Numa visão geral do nosso mapa metabólico, quando eu apresento nas minhas aulas, né, para os meus alunos dos cursos presenciais, esse mapa metabólico, a galera já arrepia o pelo, fica desesperado, todos me olhando com os olhos regalados de tentar entender e compreender o que todas essas reações metabólicas acontecem. Vejam só, pessoal, as nossas células, metabolicamente falando, podem metabolizar carboidratos, e aqui eles estão representados pelas essas vias centrais. Observem que agora nós falaremos sobre as reações do ciclo de Krebs. Ela é as reações centrais do metabolismo de carboidratos, mas as nossas células também podem usar como precursores metabólicos lipídios. Então aqui nesse canto do mapa metabólico nós temos representadas as moléculas lipídicas, aqui o metabolismo de DNAs e RNAs, que são as nossas informações genéticas, e aqui no canto o metabolismo de proteínas. E aqui nós temos o próprio ciclo da ureia, que também é realizado a partir dos aminoácidos. Vejam, eu sempre deixo claro, ninguém precisa decorar todas essas reações do mapa metabólico. Mas a gente precisa entender que o nosso estado alimentar, o nosso metabolismo, essas vias podem estar aceleradas e desaceleradas.
O que é que faria, então, essas reações metabólicas? Ora estar aceleradas, horas estar desaceleradas, ou algumas vias estão acontecendo mais ativamente, outras menos ativamente. O nosso estado alimentar. Ou também o estado de inanição, que é a falta de alimentação. Então, estar alimentado ou não estar alimentado vai mexer diretamente com o funcionamento desse mapa metabólico, tá? E isso todas as nossas células podem fazer. Mas nós temos algumas em especiais, como são os nossos hepatócitos, que metabolizam e ajudam a controlar a nossa homeostase fisiológica. E de fato, os carboidratos são os alimentos que preferencialmente as nossas células gostam de metabolizar, porque as enzimas já estão preparadas, são vias centrais e várias reações, elas apresentam pontos em comuns e nós temos setas chegando de vários precursores, como os lipídios que formam acetil-CoA para alimentar as reações do ciclo de Krebs, as próprias reações dos carboidratos, que também vão gerar piruvato e depois acetil-CoA para alimentar as reações do ciclo de Krebs, o próprio metabolismo de proteínas, que também vão fornecer esqueletos químicos para alimentar as reações do ciclo de Krebs, e ao final a nossa cadeia transportadora de elétron, ou fosforilação oxidativa, que vai gerar a produção máxima de energia a partir desses combustíveis que são os alimentos. Então, dependendo do nosso estado alimentar, algumas dessas reações vão estar aceleradas e outras reações estarão desaceleradas. Mas lembrem-se, nunca nenhuma dessas reações estarão paradas, bloqueadas, tá? E os hormônios reguladores de glicemia e contrarreguladores de glicemia, eles têm uma participação muito importante para ativar essas vias de metabolização de carboidratos, dependendo do nosso estado alimentar. Como, por exemplo, o hormônio insulina é o hormônio regulador da glicemia. Logo, toda vez que nós comemos, aumenta os níveis de carboidratos disponíveis na corrente sanguínea. Esses carboidratos vão ser absorvidos pelas nossas células a partir da liberação do hormônio regulador da glicemia, que é a insulina, que vai permitir a abertura dos glúteos e absorver essa glicose para ser metabolizada. Quais são as vias que vão estar aceleradas nesse momento? Glicólise, as 10 reações da glicólise, as 8 reações do ciclo de Krebs e as reações da cadeia transportadora de elétrons. Então, essas vias estarão aceleradas. Somente estas? Não, nós precisamos lembrar que o nosso organismo também pode estocar temporariamente glicose na forma de glicogênio hepático e muscular. E quais são as funções desse glicogênio hepático? Manter os níveis de glicose entre 70 e 99 miligramas por decilitro de sangue nos períodos entre uma refeição e outra, já que a homeostase glicêmica é fundamental para manter o funcionamento do nosso corpo, em especial das nossas células neuronais, que são os nossos neurônios, que precisam continuamente desse aporte de glicose para o seu perfeito funcionamento, assim como as células da nossa retina, que também precisam desse aporte de glicose, e as nossas hemácias. Não que as demais células do nosso corpo não precisam, mas elas podem utilizar outros substratos para serem transformados em energia, em ATP, para manter o seu metabolismo hepático, o seu metabolismo fisiológico, desculpem. Mas é importante a gente lembrar que o nosso organismo, ele também precisa manter as funções no estado alimentar de médio e longo prazo, do estado de jejum. Por exemplo, quando nós ficamos no intervalo superior a 8, 10, 12, 15 ou mais horas em jejum, o nosso corpo precisa encontrar mecanismos metabólicos para manter todo o funcionamento do nosso corpo. Nesse contexto, os hormônios chamados de contrarreguladores vão mobilizar outras fontes metabólicas, como proteínas, como até mesmo aminoácidos, para tentar produzir energia e atender o metabolismo energético do nosso corpo. Os hormônios contrarreguladores que estão envolvidos nesse metabolismo são o glucagon. Este glucagon, ele já começa a ser produzido e mobilizar fontes, como o nosso próprio glicogênio hepático, a partir de 2 horas e meia de jejum. E aí, conforme esse jejum vai ficando mais estendido, nós temos a participação de outros hormônios, como o hormônio cortisol, norepinefrina e até mesmo o hormônio GH. Tá? Todos esses hormônios contrarreguladores, eles vão mobilizar ou proteínas, os aminoácidos, os esqueletos carbônicos das proteínas,
para manter e atender as reações do ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, ou até mesmo mobilizar lipídios, ácidos graxos, para também produzir acetil-CoA e alimentar as reações tanto do ciclo de Krebs quanto da cadeia fosforilação oxidativa. Qual é o intuito de tudo isso? Atender o nosso metabolismo energético e o perfeito funcionamento do nosso corpo, as nossas homeostases fisiológicas. E aí é fato, né, que quando a gente dá uma olhada geral nesse mapa metabólico, ele assusta bastante, né? E os alunos, né, ficam bastante apavorados, por exemplo, quando, né, nós temos lá a primeira questão da prova ou de um concurso, são questões que estão relacionadas ao ciclo de Krebs. Hoje, na nossa aula, você vai entender que essas reações nada mais são que rearranjos químicos e estruturais que continuam oxidando esses compostos químicos, extraindo energia, e agora essa energia química vai ser transformada e conservada na forma de energia eletromagnética através de pares de elétrons, para doar os elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Então venham comigo e vocês vão entender essas reações de uma forma muito mais fácil e tranquila. Então vamos lá, pessoal. A molécula de glicose, que é o principal substrato, né, para o metabolismo central dos carboidratos, sofrem as primeiras 10 reações nas vias metabólicas chamadas de glicólise. Para vocês que ainda não assistiram, acessem o nosso canal na aula de glicólise. E tem como produto final 2 moléculas de piruvato. A molécula de glicose trata-se de uma hexose, formada por 6 átomos de carbono. E ao final das 10 reações, formam 2 moléculas de piruvato. Cada molécula de piruvato tem 3 átomos de carbono, logo é uma triose. É uma molécula muito menor. Essas 10 reações metabólicas aqui, que ocorrem no citoplasma das nossas células, produzem apenas 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH, que também vão doar elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, que nós veremos no conteúdo da nossa próxima aula. Mas agora é importante a gente entender que essas 2 moléculas de piruvato, que são moléculas pequenas, menores, agora conseguem atravessar a membrana externa da mitocôndria e a membrana interna da mitocôndria, que é muito mais permeável, porque ela apresenta um composto chamado de cardiolipina, permitindo assim com que apenas as moléculas, as substâncias químicas que são importantes para as reações que acontecem na matriz mitocondrial das nossas mitocôndrias precisam acontecer. Então ela não deixa qualquer molécula entrar lá dentro. À medida que esse piruvato atravessa a membrana externa e membrana interna da mitocôndria, nós temos um complexo de 3 enzimas, chamado de complexo piruvato desidrogenase. Durante essa transformação, durante essa passagem, essas 3 enzimas, elas já transformam piruvato, um composto de 3 átomos de carbono, em uma molécula chamada de acetil-CoA. Esse acetil-CoA é uma molécula que tem 2 átomos de carbono. Observem que neste momento nós temos a perda de um átomo de carbono na forma de gás carbônico. Esse gás carbônico mesmo aí que vocês devem estar pensando, gás carbônico que nós expiramos durante a respiração, tá? E aí produz gás carbônico, libera na forma, então, um carbono na forma de gás carbônico. Nesse processo aqui, essas 3 reações também produzem 2 moléculas de NADH que também vão fornecer elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Muito bem, esse composto aqui que é chamado de acetil-CoA, que está dentro da matriz mitocondrial, é o ponto de partida, é o ponto de início para ingressar nas reações do ciclo de Krebs. Especialmente porque esse acetil-CoA se condensa com esse último intermediário do ciclo, que é chamado de oxalacetato, e dá uma volta completa de 8 reações enzimáticas e consecutivas, que vão permitir as oxidações biológicas. Vejam, então, estruturalmente falando, quimicamente falando, o acetil-CoA, derivado da descarboxilação, né, da piruvato desidrogenase, é um composto que tem 2 átomos de carbono. 2 átomos de carbono se junta, se condensa com o oxalacetato, que tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. 2 mais 4 forma o primeiro composto das reações do ciclo de Krebs, chamado de citrato. Esse citrato é uma molécula que contém 6 átomos de carbono. E aí nós temos um conjunto de reações metabólicas que compreende 8 passos, que vão mais uma vez
rearranjando as estruturas químicas e à medida que as oxidações biológicas vão acontecendo, vão transformando a energia química desses esqueletos carbônicos em energia eletromagnética, que agora vai ser conservada na forma de moléculas de NAD e FADH2. Cada volta completa no ciclo de Krebs formam 3 NADHs, uma na reação número 3, uma na reação número 4 e uma na reação número 8, forma uma molécula de FADH2 e um GTP, que diferente de ATP, que era adenosina trifosfato, energia que as nossas células podem usar para qualquer função que gaste energia, que tenha essa demanda de energia, ela produz um composto chamado de GTP. GTP significa guanosina trifosfato. Também é energia que a célula pode usar para o que ela quiser. Contudo, o final da glicólise produz 2 moléculas de piruvato. Logo, são produzidas 2 moléculas de acetil-CoA. Para a oxidação completa, então, nós temos 2 moléculas de acetil-CoA. São necessárias 2 voltas completas no ciclo de Krebs. Se cada volta produz 3 NADHs, 2 FADH2 e 2 GTPs, 2 voltas completas para oxidação completa vão gerar 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH2 e 2 moléculas de GTP. Muito bem, então vamos ver com um pouquinho mais de detalhes o que acontece com o piruvato, que é um composto, cada bolinha dessa está representando um átomo de carbono, que é formado por 3 átomos de carbono. À medida que esse piruvato atravessa a membrana externa e a membrana interna da mitocôndria, ele é descarboxilado, né? Então nós temos lá o complexo da piruvato desidrogenase e forma um composto de 2 átomos de carbono. Onde é que está o terceiro? Liberado na forma de gás carbônico. E aí, durante esse processo, o NAD, tá? Vai receber um íon hidreto e forma o NADH. Como são produzidos 2 piruvatos, nós temos a formação de 2 NADH e 2 moléculas de acetil-CoA, ou também chamado de acetil-coenzima A, tá? Então aqui, ó, o composto de 3 átomos de carbono, o complexo da piruvato desidrogenase libera gás carbônico, 2 NAD, e forma o acetil-CoA. 2 átomos de carbono. Este acetil-CoA agora, tá? Ele que foi formado aqui, ó, pela passagem de piruvato atravessando a membrana externa e membrana interna da mitocôndria, ele vai alimentar as reações do ciclo de Krebs. Qual é o intuito dessas reações metabólicas? Produzir ATP. Mas, mais uma vez, via glicólise nós temos apenas 2 moléculas de ATP. Nas reações do ciclo de Krebs nós temos 2 moléculas de ATP na forma de GTP, mas nós temos vários compostos que conservaram a energia química na forma de NADH e de FADH2. Essas moléculas, que são 2 NADHs da glicólise, mais 2 NADH de piruvato para acetil-CoA, mais 6 NADHs e 2 FADH2 no ciclo de Krebs, vão doar elétrons para alimentar as reações da cadeia respiratória que estão acontecendo aqui, ó, nas cristas mitocondriais das nossas mitocôndrias. Qual é o intuito de tudo isso? Tentar aproveitar o máximo possível de energia e transformar essa energia agora em ATP, necessário para todas as reações metabólicas que as nossas células precisam. Então, pessoal, vamos entender quais são essas 8 reações que acontecem na matriz mitocondrial, que produzem e conservam energia na forma de NADH e FADH2. Então, vejam só. O ácido pirúvico, ele contém 3 átomos de carbono, ele é proveniente, ou piruvato, lá das reações finais da glicólise. Ao atravessar membrana externa e membrana interna da mitocôndria, esse composto vai ser convertido em um composto com 2 átomos de carbono e liberar um gás carbônico. Também produz 2 moléculas de NADH. Esse composto com 2 átomos de carbono, que é chamado de acetil-coenzima A, se unem com esse composto que é o ácido oxalacético, ou também chamado de oxalacetato, que tem 1, 2, 3 átomos de carbono. 2 com 4 formam um composto chamado de citrato. Vejam que o citrato tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, e esse ácido cítrico ele vai ser convertido em outros compostos orgânicos e vão rearranjando esse esqueleto. Um composto com 6 átomos de carbono, depois ele é transformado em um composto que contém 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono e ele libera uma molécula de NADH.
dando uma volta completa nas reações do ciclo de Krebs. Todas essas reações aqui estão acontecendo na matriz mitocondrial. Aqui a gente consegue ver um pouco mais claramente todas essas reações do ciclo de Krebs, né? Então, nessa primeira reação, acetil-CoA se junta com oxalacetato, formando esse composto chamado citrato. Vejam que aqui nessa imagem ele está representando o acetil-CoA tem 2 átomos de carbono, o oxalacetato tem 4 com 2, 6, formam essa estrutura química que contém 6 átomos de carbono. A enzima que catalisa essa reação é chamada de aconitase. A aconitase, então, agora ela vai converter esse composto chamado citrato em um outro composto chamado de isocitrato. Vejam que aqui a gente não tem uma modificação grande na estrutura carbônica. Nós temos simplesmente o citrato, que era CH2 aqui nesse carbono 2, aqui ele forma uma hidroxila, né? Então, e preserva os 6 átomos de carbono da molécula. Agora esse isocitrato, esse composto, ele vai ser metabolizado por uma enzima chamada de isocitrato desidrogenase. Essa isocitrato desidrogenase vai transferir um íon hidreto do NAD+ para o NADH e forma também hidrogênio. Observe que aqui ele vai liberar um gás carbônico. Se o composto tinha 6 átomos de carbono e está perdendo um carbono na forma de gás carbônico, ele forma um composto, dá origem a um composto com 5 átomos de carbono. Esse composto é chamado de alfa-cetoglutarato. Tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Liberou mais um gás carbônico na forma de CO2 e produziu uma molécula chamada de NADH. Na próxima reação, que é a reação número 4, esse alfa-cetoglutarato é catalisado pela enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase, também vai transferir um íon hidreto ao NAD+, e vai formar mais um NADH e íons H+, e liberar desse composto que tinha 5 átomos de carbono, mais um átomo de carbono. Fazendo então com que um composto com 5 átomos agora forme um composto com 4 átomos de carbono. Esse composto aqui é chamado de succinil-CoA. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Esse CoA é o grupamento químico, tá, gente? Então são apenas 4 átomos de carbono. Vejam que liberou o segundo composto gás carbônico. Agora esse succinil-CoA vai ser catalisado pela enzima succinil-CoA sintetase. Ele vai transferir, tá, um fosfato do GDP formando o GTP e forma um composto de 4 átomos de carbono chamado de succinato. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Mantém os mesmos 4 átomos de carbono da reação anterior. Agora, a enzima succinato desidrogenase vai catalisar a formação de um composto chamado de FADH2, que também está conservando energia. Esses rearranjos químicos estão transferindo a energia química das ligações existentes entre os átomos de carbono e conservando na forma de coenzimas, que são esses FADHs e NADH2. Agora nós temos aqui o succinato sendo convertido nesse composto chamado de fumarato. A enzima succinato desidrogenase é que catalisa essa reação. Na reação seguinte, que é a reação número 7, nós temos um composto que é chamado de fumarato com 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, sofrendo uma reação pela enzima chamada de fumarase. Trata-se de uma reação de hidratação. Vejam que está entrando uma molécula de água na reação química e forma um composto chamado de malato, que também tem 4 átomos de carbono. E aqui nós temos a formação de um grupamento hidroxila, tá? Que foi transferido da água. Além disso, nós temos aqui, né, e o outro hidrogênio é transferido aqui para essa ligação dupla, ficando CH2. Veja que também preservaram os 4 átomos de carbono. E a última reação vai reciclar o último composto, que é chamado de oxalacetato. Aqui ocorre mais uma vez a transferência do hidreto, oxidando esse NAD+, formando um NADH mais hidrogênio e restaurando o composto que é o oxalacetato, que tem 4 átomos de carbono, dando uma volta inteira completa no ciclo de Krebs. Vejam que todas essas estruturas químicas a gente também não precisa decorar, né? Porque hoje não faz mais sentido a gente ficar decorando todas essas estruturas químicas. A gente precisa entender que essas reações, esses 8 passos das reações que acontecem no ciclo de Krebs, são importantes para ir
movendo esses esqueletos carbônicos e retirando a energia e conservando na forma de NADH, 3 NADH, 1 FADH2 e 1 GTP. Mas como são formadas duas moléculas de acetil-CoA, para a oxidação completa da molécula inicial de glicose, então são necessárias 2 voltas completas nesse ciclo de Krebs, originando então 6 moléculas de NADH mais hidrogênios, 2 moléculas de GTP, que é a mesma coisa que o ATP, e 2 moléculas de FADH2. Então, todo esse conjunto de reações do ciclo de Krebs vai transformar a energia que era química, que era existente nas ligações químicas desses esqueletos carbônicos, especialmente entre um carbono e outro, e conservando na forma de moléculas de NADH e FADH2. Qual a função agora desses NADH e FADH2? Fornecerem elétrons para as cadeias transportadoras de elétrons. Por que essas reações com o intuito de produzir ATP foi apresentada para nós como respiração celular? Porque o processo completo produz gás carbônico e consome oxigênio. Nós vamos ver nas próximas aulas aonde é que entra esse oxigênio molecular. Então vejam, pessoal, o processo é chamado de respiração celular porque ele consome oxigênio para a realização completa das oxidações desses carboidratos. O processo tem como intuito principal formar ATP e durante as reações que são geradas dentro das mitocôndrias, a gente tem lá a produção de gás carbônico. Será que nós temos um sistema respiratório formado pelas nossas vias respiratórias superiores e inferiores que faz com que a gente inspire oxigênio e expire gás carbônico só para atender todo esse metabolismo de oxidações biológicas de carboidratos no nosso organismo? Sim, é exatamente isso. Por isso que nós temos a respiração fisiológica e nós temos a respiração celular. Todo o oxigênio que nós inspiramos, que chega lá aos nossos pulmões e através da hematose é transportada na corrente sanguínea, ele tem como intuito principal atravessar a membrana plasmática das células, atravessar a membrana externa e interna de mitocôndrias e esse oxigênio molecular ser usado lá dentro das mitocôndrias. E durante as oxidações biológicas, o processo tem como intuito principal produzir muito ATP para atender toda a demanda metabólica que o nosso corpo precisa, regulando todas as funções fisiológicas, seja elas se nós estejamos em situação de repouso ou em intensa atividade física vigorosa. E todo esse processo produz gás carbônico. Esse gás carbônico não pode ficar lá dentro das nossas células, nem preso dentro da mitocôndria. Eles precisam ser exalados, eles precisam ser transportados e durante o processo de expiração, nós eliminamos esse composto, esse produto metabólico que é tóxico para o nosso organismo. Então, pessoal, vejam que quando a gente fala em ciclo de Krebs e que a galera sempre se preocupa, acha que é algo muito difícil de entender, é que as estruturas químicas em si realmente assustam. Mas o que a gente precisa tirar de a importância dessas 8 passos das reações que ocorrem no ciclo de Krebs é que as enzimas têm a função de ir rearranjando essas estruturas químicas, elas vão catalisando essas reações químicas e vão retirando a energia existente entre um átomo de carbono e outro, ou seja, os esqueletos carbônicos desses compostos, e transformando em NADH e FADH2. Que agora esses compostos vão doar elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, ou também chamada de fosforilação oxidativa, que vocês vão entender melhor onde que esses elétrons entram para que, ao final de todo o processo das oxidações biológicas, produzam 32 moléculas de ATP. Graças à existência das mitocôndrias que existem nas nossas células, o nosso corpo pode produzir, a partir de uma molécula de glicose, 32 moléculas de ATP. Energia suficiente para conseguir realizar todas as nossas funções metabólicas. Mas lembre-se, as nossas mitocôndrias não oxidam apenas uma molécula de glicose, várias moléculas de glicose ao mesmo tempo. E as nossas células também não têm apenas uma mitocôndria, ela tem várias mitocôndrias. Quanto maior a atividade metabólica de uma célula, mais mitocôndrias essas células apresentam. E mais oxidações biológicas elas realizam, para atender toda a demanda biológica e metabólica e fazer com que o nosso corpo funcione perfeitamente. Se essa aula fez sentido para você, se esses conteúdos foram importantes para você,
Não deixe de compartilhar nas suas redes sociais com os seus amigos, para que essa aula seja distribuída para um número muito maior de pessoas e que possam ser beneficiados com todo esse conteúdo que realmente é bastante temido pelos alunos da área de saúde. Um abraço a todos e não perca a nossa próxima aula.